tarde, Senhor, mais uma vez, mais uma mensagem. Na tarde desse dia eu quero vos falar como título, A Tua Fé Te Salvou. E isso baseado no texto de Lucas, no capítulo 7, versículo 50, que diz assim: E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falar de salvação, falar de fé, falar de coisas que nos levam a se achegar a Jesus, o Salvador da nossa alma. O contexto desse versículo nos conta que Jesus ele foi convidado, um fariseu lhe convidou para ir à sua casa, ofereceu um jantar para Jesus. E quando Jesus chegou ali à mesa, naquele lugar, diz que ele estava ali reunido com aquele fariseu e de repente entra uma mulher pecadora. E aquela mulher, ela faz uma ação ao qual está registrado, que ela chegou com um unguento muito caro e colocou aquele unguento sobre Jesus. Ela derramou aquele unguento e ela estava ali, começou a chorar e as suas lágrimas caíam aos pés do Senhor e com seus cabelos, os cabelos da sua cabeça, ela vinha enxugar os pés do Senhor. E aquele homem, o fariseu que tinha convidado a Jesus, vendo aquela mulher tocando nele, enxugando as suas lágrimas caindo sobre os seus pés, ele enxugando com seus cabelos, talvez até tenha se enojado, sentido nojo daquela mulher por ser uma pecadora, prostituta, não sei qual tipo de... Só diz que era uma mulher pecadora. Mas pelo contexto, a gente entende que se tratava de uma mulher prostituta. Por quê? Porque nos seus pensamentos, ele, como era do local, ele sabia e conhecia bem aquela mulher. Porque no seu próprio pensamento, ele diz, se ele realmente fosse profeta, ele saberia quem é a que está te tocando. Olha o julgamento precipitado, olha o julgamento, quando muitas vezes nós entramos nesse patamar também de julgar as pessoas por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente acha. Nós usamos o nosso achômetro, nós fazemos julgamentos antecipados, precipitados, fazemos julgamento das pessoas. E ele julgou aquela mulher, e ainda julgando Jesus também de uma certa forma, porque ele diz, se esse fosse profeta, saberia quem é que está lhe tocando. E Jesus, conhecendo os pensamentos daquele homem, o que eu acho interessantíssimo, Jesus conhecendo os pensamentos daquele homem, apenas os pensamentos, ele só pensou, ele não falou, ele não expressou palavra nenhuma, mas ele somente pensou. E Jesus, pensando, vendo os pensamentos daquele homem, ele disse, eu tenho uma coisa para te dizer. E começa a discorrer uma história. Havia um credor que tinha emprestado dinheiro, tinha dois homens. Um devia uma quantidade grande de dinheiro e outra uma quantidade menor. E de repente aquele credor, ele perdoa a dívida. Até o nosso Senhor Jesus, ele nos ensinando, o Pai Nosso, ele diz, perdoa a quem nós temos perdoado, para que venha perdoar a mim, como eu tenho perdoado aquele que me deve também. Então, quer dizer, ele simplesmente dispensou a dívida disso e perdoou, para que eles não precisavam mais pagar aquelas suas dívidas àquele credor. Aí Jesus lança uma pergunta sobre aquele fariseu e pergunta, quem você acha que ficou mais grato, o que devia muito ou o que devia pouco? Claro, Senhor, isso aí é quem devia mais, quem tinha a dívida maior. Pois é, desde que eu entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar os meus pés, mas ela está lavando os meus pés com
as suas lágrimas. Tu não me deste uma toalha para enxugá-los, ela está enxugando com seus cabelos. Tu não me deu nem sequer um ósculo santo, porque era, naquela época lá, os judeus, eles tinham esse costume de dar um ósculo, um beijo no rosto, né? Quando chegava na casa, judeu com judeu, eles tinham esse costume de dar esse beijo no rosto, né? Da pessoa, o ósculo santo. Tu não me deste. Ela, desde que eu entrei, desde que ela entrou após mim, ela não deixa, ela não cessa de beijar os meus pés. Olha só que coisa, né? Que contradição. E eu creio que aquele homem tem até ficado envergonhado, né? Porque ela precisava, ela era pecadora, sim, mas ela estava arrependida, ela mostrava ali. Eu creio que o intuito dela em tornar aquele bálsamo, né, sobre o Senhor, em enxugar aquelas lágrimas, eram lágrimas de arrependimento dos seus pecados. Tal, a gente não sabe qual era a condição daquela mulher. Talvez poderia ser uma mulher que poderia ter sido casada, ficou viúva e não tinha, naquela época não tinha emprego, não tinha como a mulher fazer para... Então, de repente, ela estava vendendo o seu corpo para se alimentar. E Jesus conhecia a situação daquela mulher. E aquele homem julgava, por quê? Quantas vezes nós julgamos? Nós olhamos para as pessoas e dizemos, por que ele é assim? Por que ela é assim? Por que ele faz? Nós não olhamos o porquê das coisas. Nós simplesmente apontamos o nosso dedo quando nós achamos que é a situação, não importa o que tenha acontecido com a pessoa. A gente julga, já coloca a pessoa no inferno e a gente não dá uma chance, uma oportunidade para a pessoa se redimir dos seus atos, dos seus pecados, das suas transgressões, iniquidades, seja o que for que ela venha cometendo. Nós não damos essa chance. E Jesus mostrou que aquela mulher, por muitos erros que ela tinha, Jesus lança aquela palavra sobre ela: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Interessante que Jesus estava demonstrando o perdão, né? Porque até mesmo muitas vezes, né, quando Jesus disse os teus pecados te são perdoados, começou outro julgamento, né? Quem é esse homem que perdoa pecados? Quem é ele que pode perdoar pecados? Ali, aquele homem, ele ficou indagando muitas coisas, né? Já tinha julgado a mulher, já tinha julgado Jesus, julgando Jesus de novo. Quem é esse que perdoa pecados? Né? Nos seus pensamentos, quantas vezes, né, nós temos esse tipo de pensamento? Será que Deus é capaz de fazer isso por mim? Será que merecedor e digno ninguém é? Mas nós temos um Deus misericordioso e diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia é um favor imerecido. Jesus usou de misericórdia para aquela mulher. Ela estava arrependida, ela queria o perdão do pecado, dos seus pecados através de Jesus. Ela sentiu que ele era quem poderia lhe oferecer salvação, porque em nenhum outro nome há salvação a não ser no nome de Jesus. E aquela mulher, ela ali simplesmente se entregou ao Senhor naquele lugar. Esta é a minha mensagem de hoje para você, que você receba no seu coração. Se você gostou dessa mensagem, você venha apertar o like. Se você gostou da mensagem, venha se inscrever no canal. Se gostou da mensagem, venha apertar o sininho para receber todas as demais notificações que nós colocarmos no canal. Venha compartilhar. Compartilhe com aqueles que precisam de uma mensagem no seu coração para, de repente, deixar de julgar e vir a alcançar a salvação do Senhor. Te deixo essa mensagem como um presente do coração de Deus para o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.